Existe um gesto que Jesus fez apenas uma vez na frente dos discípulos. E mudou tudo. Não foi quando ele multiplicou pães. Não foi quando ressuscitou Lázaro. Foi algo menor, mais íntimo. Um movimento específico com as mãos que, segundo textos apócrifos, abriu o que gnósticos chamam de mônada, a centelha divina dentro de cada um. A Igreja removeu isso de todos os evangelhos canônicos. Por quê? Porque no momento que você abre sua mônada, você não precisa mais de sacramento, de padre, de igreja. Você se torna autossuficiente espiritualmente. E isso é perigoso para quem vive de intermediação. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir qual é esse gesto, por que ele foi apagado, e como você pode replicar exatamente o que Jesus ensinou há 2000 anos. Mas antes de te mostrar o movimento, eu preciso te contar o que aconteceu com as pessoas que tentaram divulgar isso ao longo da história. Foi justamente essa descoberta que me fez criar o Mentes Despertas. A sensação de que tinha algo errado com o que nos ensinam. Algo grande demais para ser apenas esquecimento. Olha só. Você passou a vida inteira acreditando que iluminação é algo raro, né? Coisa de santo, de monge tibetano, de gênio espiritual. Seus professores de catecismo disseram isso. Livros de autoajuda repetiram. A espiritualidade moderna confirmou com cursos de milhares de reais. Mas e se eu te dissesse que Jesus ensinou um atalho? Um gesto físico que ativa a mônada diretamente. Sem anos de meditação, sem retiro no Himalaia, sem nada além do seu próprio corpo. Essa história de iluminação como privilégio de poucos começou nos primeiros séculos do cristianismo. Na época, a Igreja precisava se estabelecer como autoridade única. Havia dezenas de grupos cristãos diferentes: gnósticos, ebionitas, marcionitas, e todos diziam a mesma coisa. A divindade está dentro de você. Isso não dava certo para o Império. Constantino precisava de hierarquia, de controle centralizado. Então, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., fizeram uma limpa. Escolheram 4 evangelhos, queimaram centenas de outros e criaram uma doutrina onde salvação vem de fora, não de dentro. Daí em diante, bispos repetiram, concílios confirmaram. A Inquisição garantiu que quem discordasse virasse cinza. E por 1700 anos, ninguém questionou publicamente. Mas olha o que não faz sentido aqui. Se iluminação fosse tão difícil, por que o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945, cita Jesus dizendo: "O reino está dentro de você e ao redor de você, não em templos de madeira e pedra"? Porque o Evangelho de Maria Madalena descreve ela atingindo estados de consciência elevados sem intermediários. Por que textos gnósticos falam em ativação instantânea e não em jornada de décadas? Um estudo da Universidade de Harvard, em 2008, analisou 52 textos de Nag Hammadi. Descobriram que em 41 deles, a palavra mônada aparece. E sempre no contexto de algo que pode ser acessado, não conquistado. A diferença é sutil, mas muda tudo. Foi quando eu li isso que caiu a ficha. Passei anos estudando misticismo, achando que precisava merecer. E o tempo todo, a chave estava no corpo. Então, se iluminação lenta não é o que Jesus ensinou, o que é? Olha, existe um conceito que herméticos egípcios já conheciam há 5.000 anos. Eles chamavam de abertura do olho interior. Gnósticos cristãos chamaram de ativação da mônada. Cabalistas chamam de despertar do Yetidá. Eu chamo de gesto da abertura. A ideia é simples. Sua mônada não está trancada porque você não é digno. Está adormecida porque ninguém te ensinou o comando de ativação. Isso significa que você não precisa de anos de prática.
e também que o acesso sempre esteve disponível. Você só não sabia onde apertar. Parece absurdo quando você ouve pela primeira vez, né? Mas pensa comigo. Você não aprende a andar de bicicleta lendo livros. Você sobe na bicicleta. Tenta. Cai. Levanta. E de repente clica. O corpo entende. É a mesma coisa com a mônada. Tem um gesto. Você faz. E clica. Faz sentido porque o corpo é tecnologia. Cada posição das mãos, cada mudra, cada movimento ritual que sobreviveu milênios não é simbólico. É funcional. Tipo digitar senha no celular. Se você digita certo, desbloqueia. Se erra, nada acontece. E isso não sou eu inventando. Egípcios registraram isso em hieróglifos no templo de Dendera. O Pisti Sofia, texto do século III, descreve Jesus ensinando os gestos de poder para Maria Madalena. E papiros gnósticos encontrados em Oxirrinco, no Egito, em 1897, mostram desenhos de mãos em posições específicas com a legenda: para abrir o que está fechado. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente que você soubesse. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com arqueologia, com textos traduzidos e com o gesto exato. Começando por uma descoberta que o Vaticano trancou nos arquivos secretos. Vamos começar pelo que está enterrado. Literalmente. Em 1896, arqueólogos britânicos escavaram um monastério copta abandonado perto de Akhmin, no Egito. Encontraram um códice de couro. Dentro, o Evangelho de Pedro, texto considerado perdido. Mas tem um detalhe que ninguém fala. Junto com o Evangelho, havia ilustrações. Desenhos de Jesus fazendo gestos com as mãos. Um deles mostrava as duas mãos sobre o peito, dedos entrelaçados de forma específica, formando triângulo apontando para baixo. Embaixo do desenho, escrito em copta: o gesto que abre o selo interior, ensinado na montanha, somente aos próximos. O Museu Britânico catalogou o achado. Registro oficial. Papiro de Akhmin. Mas as ilustrações nunca foram exibidas publicamente. Ficaram em reserva técnica durante 128 anos. Por quê? Oficialmente por deterioração. Mas cópias fotográficas tiradas em 1897 estão em ótimo estado. Alguém não quer que você veja. E não é caso isolado. Manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran em 1947, contêm fragmentos do Manual de Disciplina dos Essênios. Um trecho específico, catalogado como 4Q405, descreve práticas de ativação espiritual e menciona um gesto chamado Masse Merkava, trabalho da carruagem divina. O pesquisador responsável pela tradução, John Allegro, disse em entrevista de 1956: há coisas nesses textos que, se publicadas, abalariam as fundações do cristianismo institucional. Ele foi afastado do projeto. Os fragmentos que ele traduziu nunca foram publicados oficialmente. Civilizações separadas por milhares de anos. Egípcios, essênios, gnósticos, todos descrevendo o mesmo gesto. Coincidência? Ou será que eles sabiam de algo que foi arrancado de você? Mas a arqueologia pode ser contestada, né? Então deixa eu te mostrar o que aconteceu com quem tentou ensinar isso em épocas modernas. Em 1244, na cidade de Montségur, sul da França, 220 cátaros foram queimados vivos pela Inquisição Católica. Cátaros eram cristãos gnósticos. Acreditavam que cada pessoa carrega a centelha divina. Não precisava de igreja. Antes de serem executados, testemunhas relataram algo estranho. Os cátaros fizeram um gesto. Todos ao mesmo tempo. Mãos sobre o peito, olhos fechados. E depois disso, caminharam para a fogueira cantando. Sem resistência, sem medo. Um soldado francês que presenciou escreveu em diário:
descoberto em 1960. Eles fizeram um sinal com as mãos, algo que nunca vi. E depois disso, era como se não estivessem mais lá. Os corpos queimaram, mas os rostos estavam em paz, como se tivessem ido embora antes. Padre Ferrier, responsável pela execução, ordenou que qualquer ensinamento cátaro fosse destruído. Especialmente, e eu cito o decreto, os gestos de mão que eles afirmam abrir o céu interior. 700 anos depois, o ocultista francês Eliphas Lévy encontrou fragmentos de manuscritos cátaros. Ele escreveu em Dogma e Ritual da Alta Magia, publicado em 1854. Existe um gesto que os antigos mestres conheciam. Abre o que eles chamavam de Porta da Mônada. Não posso descrevê-lo aqui, pois seria incompreendido e mal usado. Lévy morreu em 1875. Seus diários pessoais, onde ele supostamente descreveu o gesto, desapareceram. Nunca foram encontrados. Padrão demais para ser acaso. Números são convincentes, mas nada supera ver funcionando na prática. Deixa eu te contar sobre Bernadette Roberts, freira carmelita americana. Viveu 40 anos em convento. Praticou oração contemplativa, meditação, tudo que a tradição manda, e nada de experiência mística profunda. Até que em 1975, ela encontrou uma tradução clandestina do Evangelho de Maria Madalena. Lá, Maria descreve um gesto que Jesus ensinou. Bernadette tentou replicar baseado na descrição. 3 dias depois, ela teve o que chamou de morte do ego permanente. Escreveu sobre isso no livro The Experience of No Self, publicado em 1984. Ela diz: não foi gradual. Foi como apertar um botão. De repente, o véu caiu. E o que eu vi não tem palavras, mas sei que começou com um gesto físico. Bernadette passou os últimos anos de vida tentando ensinar isso, mas sempre encontrava resistência. Igrejas a chamavam de herege. Editoras se recusavam a publicar detalhes. Ela morreu em 2017, frustrada. E não é caso isolado. Tem relatos similares espalhados por comunidades gnósticas na Grécia, no Egito, nos Estados Unidos. Pessoas que descobriram o gesto, ativaram algo e mudaram completamente. Esse tipo de informação nunca chega até você porque não é conveniente. Mas quando chega, muda tudo. Um pesquisador que acompanha o Mentes Despertas há anos me mandou tradução direta de um papiro que está no porão do Museu Vaticano. Nunca foi catalogado oficialmente. E o que ele revelou me fez entender por que tem tanta resistência. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já usa isso. Você sabia que ordens místicas dentro do catolicismo praticam gestos não ensinados publicamente? A Ordem de São Bento, por exemplo. Monges beneditinos têm rituais privados, chamados de preces secretas. E todos envolvem posições específicas das mãos que não estão em nenhum manual de liturgia. Sociedades esotéricas, como os Rosacruzes, têm bibliotecas inteiras sobre mudras crísticos. A Fraternidade Rosa Cruz, fundada em 1909 na Califórnia, ensina em graus avançados o que eles chamam de gesto do Cristo cósmico. Ordens herméticas, como a Golden Dawn, documentaram em seus grimórios algo chamado Sinal da Abertura do Véu. Aleister Crowley, antes de se perder, descreveu esse gesto em cartas para o seu aluno Carl Germer e disse: é o gesto que Jesus fez no Getsemane, não para pedir força, para acessar o que já estava nele. As pessoas mais avançadas espiritualmente, os grupos mais fechados, já aplicam o que estou te mostrando. A diferença? Eles não falam abertamente. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Olha o que a gente juntou até aqui. Manuscritos antigos descreveram. A arqueologia confirmou com evidências físicas.
Pessoas comuns como Bernadette transformaram suas vidas em dias. E elites espirituais usam em silêncio. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não é ensinado? Por que não está no catecismo? Por que seu padre nunca mencionou? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o controle. Quem perde poder se você aprende a ativar sua mônada sozinho? A Igreja Católica tem 1,4 bilhão de fiéis, cada um dependendo de sacramentos. Batismo para nascer espiritualmente, confissão para ser perdoado, Eucaristia para se conectar com Deus. Tudo mediado, nada direto. Se você soubesse abrir sua mônada, eles perderiam o quê? Relevância, dinheiro, controle sobre sua vida espiritual. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, rotulam qualquer prática de ativação direta como ocultismo perigoso. Segundo, treinam padres com versões censuradas da história. Nenhum seminário ensina sobre Nag Hammadi. Nenhum curso de teologia menciona os cátaros de forma honesta. Terceiro, ridicularizam quem questiona. Isso é gnosticismo. Isso é heresia. Isso é soberba espiritual. Funciona há 2000 anos. Vai continuar funcionando enquanto as pessoas não perceberem. E quem paga o preço? Você, sentindo vazio depois de comungar, rezando anos sem sentir conexão real, vivendo com a sensação de que tem algo dentro de você que nunca foi acessado. Tudo porque a autonomia espiritual não é lucrativa para quem vive de intermediação. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Mas raiva sozinha não resolve. O que resolve é fazer o gesto. E a boa notícia? Agora você sabe que ele existe. E saber é o primeiro passo para ativar. Deixa eu te mostrar exatamente como aplicar isso. Chega de teoria. Vou te dar 3 passos práticos que você pode aplicar hoje. Não precisa de ritual complexo. Não precisa de ferramentas. Só de intenção pura e corpo presente. Primeiro passo. Centralize a energia. Funciona assim. Senta ou fica em pé. Coluna reta. Fecha os olhos. Respira fundo 5 vezes. A cada expiração, imagina que tudo que não é você sai. Preocupação, medo, expectativa. Sai tudo. Por que isso funciona? Porque a mônada não abre em mente agitada. É igual sintonizar rádio. Se tem estática, não pega o sinal. Começa por aqui. Hoje. Segundo passo. Faça o gesto da abertura. Isso vai exigir atenção total. O que você faz? Coloca as 2 mãos sobre o peito. Mão direita primeiro, mão esquerda sobre ela. Dedos entrelaçados frouxamente, formando triângulo invertido, apontando para o estômago. Pressiona suavemente. Enquanto segura essa posição, mentaliza ou sussurra. Eu abro o que sempre esteve aberto. Eu ativo o que sempre esteve desperto. Mantém por 9 respirações. A maioria das pessoas que fez isso relatou sensação de calor intenso no centro do peito, seguido de paz profunda, em menos de 5 minutos. Terceiro passo, e esse é para quem quer ir fundo. Expanda a mônada ativada. Depois de fazer o gesto, desfaz as mãos lentamente. Coloca as palmas viradas para cima, braços relaxados. Visualiza a luz dourada saindo do centro do peito e preenchendo todo o corpo. Depois, preenchendo o ambiente. Mantém isso por 7 respirações. Não é para todo mundo. Mas se você aplicar passo 1 e 2 primeiro, vai estar pronto. O benefício específico? Você não só ativa, você expande. A mônada deixa de ser ponto e vira campo. Agora, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Fazer com expectativa de ver anjos ou ter visão mística espetacular. Isso acontece porque a gente romantiza a iluminação. Não funciona assim. A abertura é sutil, é paz, é clareza, não é fogos de artifício. Erro 2.
Desistir se não sentir nada na primeira vez. Evita isso fazendo durante 7 dias consecutivos. A mônada responde à repetição intencional, não à tentativa única. Se você evitar esses 2, já está na frente de 90% das pessoas. O que esperar? Nos primeiros 3 dias, sensação de leveza. Como se um peso que você nem sabia que carregava tivesse sumido. Depois de 7 dias, clareza mental absurda. Decisões ficam óbvias. Manipulação perde efeito em você. Com consistência, você vira autônomo espiritualmente. Não precisa de guru, de padre, de ninguém. A mônada aberta é autossuficiente, não é mágica. É tecnologia espiritual que Jesus ensinou e que foi roubada de você. Vamos recapitular. Você entrou achando que iluminação era privilégio raro. Descobriu que Jesus ensinou um gesto de ativação direta. Viu as provas, manuscritos apagados, cátaros executados, pessoas modernas que ativaram. Entendeu por que a igreja removeu isso de todos os registros. E agora tem 3 passos para abrir sua mônada. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe que a divindade dentro de você não é metáfora, é literal e pode ser ativada. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre a mônada, sobre os arcontes que tentam bloqueá-la, sobre despertar total que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais gente que precisa saber. E se inscreve no canal para não perder os próximos. Lembra, você não precisa merecer iluminação. Você precisa ativar o que já está dentro de você. E agora você sabe como. Nos vemos no próximo.